Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa aula eu vou dar continuidade ao estudo da análise de gráfico de funções. Eu já fiz uma aula sobre análise de gráfico de funções, mas faltou alguns detalhes. Então aqui eu tenho o gráfico de uma função e nós vamos acreditar que essa função aqui ela foi batizada de f de x. Perfeito? Então eu tenho a função f de x, essa seta ficou horrível, né? Eu tenho a função f de x, que tem um gráfico que faz essas voltinhas aqui, ó. E se você observar bem, o gráfico sai daqui, ele passa no eixo x aqui no ponto B, passa de novo no eixo x no ponto C, passa de novo no eixo x no ponto D. E o que seria importante isso? Como dar nome a isso? O que seria isso? Outra coisa, veja que um gráfico está acima do eixo x em algum momento e abaixo do eixo x em outro momento. Como a matemática definiu isso? Bem, essas coisas eu vou falar para você na aula que vai começar agora. Pessoal, começando essa aula então, primeiro vamos focar aqui aonde o gráfico da função toca o eixo x. Veja que o gráfico da função toca o eixo x aqui em B. Com isso eu posso escrever assim, ó, que f do ponto B é igual a zero. Veja que o f de A não é igual a zero. Aqui eu tenho um valor numérico que é representado por A. Se eu calcular f de A, vai dar um valor aqui em cima, que é diferente de zero. Já f de B, ó, ele é um valor sobre o eixo, que é igual a zero. A mesma coisa vai acontecer com f de C e f de D. Então eu tenho aqui que f de C também é igual a zero e f de D também é igual a zero. Tá, então qual seria o nome atribuído para as letras B, C e D, que nesse caso estão representando números, tá? Então você vai colocar aqui, ó, deixa eu ver lá, B, C e D, deixa eu destacar isso aí, né? Ó, o valor numérico representado por B, C e D são os zeros da função. Então, quando o professor ou a pergunta fala assim, qual é o zero da função? Aí você tem que pensar assim, zero da função é o número que eu coloco na função e depois que eu faço as contas eu obtenho o resultado como zero. Por exemplo, se você tivesse essa função aqui, ó, f de x igual a 4x menos 8. Qual seria o zero da função? O zero da função é o número 2. Por quê? Porque f de 2 é igual a 4 vezes 2 menos 8. f de 2 é igual a 4 vezes 2, 8 menos 8. f de 2 igual a zero. Ou seja, o zero da função não é o zero. Pode até ser em algum caso, mas não é. O zero de uma função é o número que faz a função dar zero, beleza? Nesse caso, os números que fazem a função dar zero são representados por B, C e D. Tranquilo isso, né? Agora outra coisa, ó. Veja que a função aqui, ó, ela tem o gráfico dela acima do eixo X de A até B. Eu vou colocar um sinal positivo aqui, ó. Aí ela tem o gráfico abaixo do eixo X de B até C. Então vou colocar um sinal negativo. De novo, ela tem para cima do eixo X, positivo, para baixo do eixo X, negativo. Pessoal, então funciona assim, ó. Para qualquer valor numérico que você pegar entre A e B, se você pegar, por exemplo, um número aqui, ó, vou chamar de x1. A hora que você calcular, você vai perceber que o x1 ele vai subir lá no gráfico, ó. Aí depois que ele bateu ali, você vem aqui e vai achar o f de x1 aqui, ó.
Ou seja, para qualquer valor numérico de A até B, se você calcular a f desse valor, você sempre vai ter o correspondente lá em cima. Ou seja, você vai ter um valor positivo. Nesse caso aqui, para qualquer valor entre B e C, se você pegar um número aqui, você vai pegar, por exemplo, vamos pegar aqui um x2, ó. x2. O gráfico vai estar para baixo, ó. Aí você vai vir para cá, ó. Isso quer dizer que no x2 aqui, o f de x2 é um valor negativo. Isso chama-se estudo do sinal da função. Vou escrever aqui, ó. Sinal da função. Aonde der positivo, quer dizer que a função, ó, o eixo x aqui, você vai imaginar como zero, tá? Isso aqui é a origem, o zero. Se der para cima, quer dizer que a função é maior que zero, ou seja, ela é positiva. Então, nós temos aqui, ó, que a função f de x, ela é maior que zero, ou seja, positiva, em quais intervalos a função está para cima do eixo x? No intervalo aberto de A até B, no intervalo aberto de A até B, ou, vou colocar um ou aqui, tá? No intervalo aberto de C até D. Vamos ver mais. Só, né? Para cima só. Tá, por que o intervalo é aberto e não fechado? Porque no próprio A aqui... Não, no A aqui eu que errei, hein? No A a gente pode colocar intervalo fechado, ó. Por que no A é fechado? Porque se você calcular f de A, f de A vai estar aqui em cima, ó. Então ela é um valor positivo. Já se você calcular f de B, vai dar zero. E zero não é nem positivo, nem negativo. Por isso que o B ele é um limitante, mas não entra. Assim como C e D. C e D. Beleza? Agora, aqui a função ela é maior que zero. Ou seja, ela é positiva, tá? Positiva. A função é positiva nesses intervalos. Vamos ver agora aqui. A função f de x, ela é negativa. Negativa quer dizer menor que zero. Para quais intervalos essa função tem o gráfico abaixo do eixo x? Aqui, de B até C. Veja que no próprio B a função dá zero. Então não dá negativo. Então, o intervalo, o B não entra, ó. B não entra. E o C também não entra, porque em B e em C, eles não entram porque dá zero, mas entre eles sim, a função é negativa. E aqui, ó, de D até E, ou o D não entra e o E sim, né? Porque se você calcular AF aplicado em E, ó o número aqui, ó, e aqui não é zero. Então aqui, pessoal, você vai sempre lembrar isso, ó. Quando falar sinal da função, a função é positiva, ou seja, maior que zero, quando o gráfico está acima do eixo x. E negativa, ou menor que zero, quando o gráfico está abaixo do eixo x. E com isso, então, nós fizemos essa análise do estudo do gráfico de uma função. E nós vamos continuar com o estudo das funções no próximo vídeo. Se eu não me engano, eu vou falar um pouquinho sobre taxa de variação. Beleza? Então, pessoal, queria fazer um convite para vocês. Eu tenho uma conta no Instagram lá, onde eu vou colocar vídeos, curiosidades, perguntas de vestibular, perguntas que eu mesmo vou criar com gabarito, simulando o vestibular, para você poder ir estudando. Então, eu te convido para se inscrever lá no Instagram. O nome é EIP Educacional. Só digitar isso mesmo, EIP Educacional, e você vai achar, beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!